Epístola aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, versos 13, 14 e 15. A palavra santa do Senhor diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. No verso 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Nessa palavra nós encontramos a afirmação sobre liberdade dentro do contexto da Epístola aos Gálatas, que fala da não sujeição ao jugo legalista judaico primitivo. É muito importante nós observarmos que quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras, escreve justamente com o intuito de advertir os irmãos da Galácia quanto ao tipo de procedimento que eles deveriam ter. E é bem verdade que uma pessoa poderia pensar que se é livre, então ela é livre para fazer o que bem entende. Mas parece não ser isso que Paulo quer ensinar aos irmãos dessa região. Porque ele fala do fato que nós devemos permanecer na liberdade que temos, não nos submetermos, ou eles se submeterem à escravidão legalista, mas viverem como pessoas livres. Isso, contudo, não significa que esses irmãos chamados à liberdade deveriam usar a liberdade como um pretexto à malícia. Você pode observar no verso 13 uma ênfase dada pelo apóstolo Paulo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, o chamado é para serem livres e eles deveriam permanecer livres. Porém, não deveriam usar a liberdade para dar ocasião à carne. É a ideia de não utilizar a liberdade que tinham para se utilizarem de algo que era danoso à vida moral. A licenciosidade, a prática da perversidade e licenciosidade, como eram acostumados todos aqueles que andavam de costas para Deus no politeísmo. Então o apóstolo Paulo diz que nós não somos livres para pecar, nós não podemos usar a liberdade que temos como pretexto de malícia. Nós devemos usar a liberdade para servir. Então não deveríamos usar a liberdade para darmos ocasião à carne, mas deveríamos usar a liberdade que temos para sermos. Isso aqui não é imperativo e é uma obrigatoriedade. A liberdade deve me levar à obrigatoriedade do serviço. Então significa dizer que pessoas espirituais são pessoas servis, pessoas que servem. Então o apóstolo diz que nós não podemos deixar a liberdade substituir o lugar que tem na vida cristã a primazia, que é o serviço. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Escreveu Marcos no seu Evangelho 10:45. E sim, deveria usar, ele mesmo usou a liberdade e nós assim devemos usar para servir. Então nós somos livres para servir uns aos outros. Interessante que a construção aqui é uns para a vantagem dos outros. Devemos servir para que os outros recebam a vantagem, sejam beneficiados. Então ele diz que toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás uns aos outros, amar uns aos outros, ou amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é tão interessante porque quando ele diz para servir, devemos servir em amor. Devemos servir para a vantagem uns dos outros em amor. Ele diz que o amor é o primeiro e principal mandamento, de modo que quem cumpre a lei é aquele que ama, porque assim está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por fim, o apóstolo Paulo diz: se vocês, porém, vivem se mordendo e devorando uns aos outros, vejam que não sejam mutuamente destruídos. Observe que a ideia de mordeis e devorais aqui é a ideia de dois animais selvagens
numa luta terrível, até que ambos se destruam, sejam destruídos mutuamente. Imagine que dois animais selvagens tivessem uma luta até que ambos se destruíssem. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se a relação eclesiástica entre eles era uma relação de morderem e devorarem uns aos outros, o tratamento entre eles fosse de uma briga tal que eles ficassem mutuamente destruindo uns aos outros, eles próprios mutuamente seriam destruídos. Assim, eles não eram animais selvagens, numa mútua destruição, numa luta mortal, mas eles são homens e mulheres que deveriam proceder de maneira tal que as suas vidas fossem vidas de amor e serviço. E nós podemos então fechar essa reflexão pensando na liberdade que temos, e é importante nós compreendermos que a verdade nos trouxe liberdade e nós podemos usufruir de toda a liberdade nos espaços das fronteiras da santidade. Outra coisa importante que deve ter destaque é a ordem, o imperativo para que sejamos servos. Não é opcional. Nós, como crentes, devemos ser servos uns dos outros, uns para a vantagem dos outros, por amor. E isso é o resumo de toda a lei. Se alguém supõe ser religioso, ser uma pessoa altamente religiosa, essa pessoa deve mostrar isso através do seu amor para com as pessoas com quem ela convive. E a verdade é que nós devemos considerar ao final de tudo que esse procedimento de amor, ele vai ser o contrário desse procedimento negligente de exploração das pessoas, de destruir as pessoas, a imagem das pessoas, as vidas das pessoas, como animais selvagens. Nós não devemos nem deveríamos viver como crentes assim, destruindo uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, falando mal uns dos outros, mas deveríamos ser pessoas servis, prontas para não aproveitar a liberdade por pretexto de malícia, mas utilizar a liberdade para o bem das outras pessoas. Eu estou comprometido a usar toda a liberdade que tenho para servir as pessoas com quem eu convivo. E eu gostaria que você, da mesma forma, pudesse assumir esse compromisso de ser um homem e uma mulher livre, um homem e uma mulher servil, um homem e uma mulher que busca usar a sua liberdade em amor para o bem coletivo, para que as pessoas coletivamente fossem edificadas. Esse é o nosso interesse, é o nosso entendimento, e eu gostaria que nós pudéssemos caminhar assim. Espero que você seja edificado. Deus o abençoe.